Olá, sejam bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Clarice Oliveira e a gente vai conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. A gente começa as nossas aulas com alguns conceitos iniciais e hoje a gente começa falando um pouquinho sobre Estado, governo e administração pública. A gente começa com o conceito de Estado. O que é o Estado? O Estado, a gente está falando de uma entidade político-social que vai ser juridicamente organizada para executar os objetivos de uma soberania nacional. A gente está falando de uma forma de organização do poder político ao qual é reconhecida a legitimidade do uso da força. É uma forma de poder político que pode usar da força para que tenha ali a sua legitimidade reconhecida. Vale também a gente fazer algumas distinções em relação a Estado e nação. Por quê? A nação, ela pode existir mesmo antes do Estado ou mesmo independente dele. Quando a gente fala de nação, a gente está falando de uma comunidade de pessoas, que elas vão ser ligadas ali por um caráter social, por um caráter étnico, por um caráter religioso, cultural, que faz com que elas se juntem, com que elas se aglomerem e criem ali uma sociedade. Quando a gente vai falar de Estado, a gente vai falar de uma entidade, de uma organização jurídica, de um conjunto de pessoas que vão formar uma sociedade. Mas nem sempre entre elas a gente vai ter ali um laço linguístico, ou um laço cultural, ou um laço religioso. A gente tem estados que vão ser formados por várias religiões, formado por pessoas que comunguem diferentes religiões, estados que vão ter pessoas com culturas completamente diferentes, alguns estados até que falem mais de uma língua, por exemplo, e principalmente quando a gente fala de nação, a gente está falando de uma realidade sociológica, de um conceito sociológico. Quando a gente fala de Estado, a gente está falando, por exemplo, a gente está falando com certeza de uma realidade jurídica. A gente pode citar, por exemplo, a nação judaica. Antes de existir o Estado de Israel, a gente já tinha a nação judaica. Era uma nação que não tinha um Estado propriamente falando, que não tinha ali um espaço geográfico com um poder soberano destinado a eles. A gente ainda tem algumas culturas, algumas nações que não possuem Estado. A gente pode falar de nações sem Estados, mas não necessariamente de um Estado sem nação. Dentro do conceito de Estado, a gente vai ter uma ou várias nações reunidas sobre o mesmo espaço geográfico. Ainda sobre Estado, a gente vai citar alguns elementos que vão formar esse Estado, que vão ajudar a constituir esse Estado. A gente pode falar de um elemento espacial, um elemento pessoal e um elemento organizativo. O que seria esse elemento espacial? O elemento espacial nada mais é do que aquele território, aquele espaço geográfico onde o Estado se encontra, onde a gente fala ali das fronteiras, por exemplo, daquele Estado. Quando a gente fala num elemento pessoal, a gente está falando do povo, as pessoas que vão formar aquela sociedade, que vão formar aquele Estado. Já o elemento organizativo, a gente está falando de um governo, de um poder que necessariamente vai ser soberano. Nesse contexto, alguns autores eles vão falar que também são elementos do Estado a soberania e o reconhecimento pelos demais Estados. Mas a gente entende que não. A soberania, na verdade, ela nada mais é do que parte desse elemento organizativo. A gente não vai falar de um governo se esse governo não tiver soberania, se ele não for um governo soberano. A gente não vai falar de um poder se ele não for soberano. Então, a noção de soberania, ela já está dentro desse elemento organizativo. E em relação ao reconhecimento pelos demais estados, embora ele seja extremamente importante quando o Estado vai ter relações com os demais estados, a gente vê ali na esfera internacional, não necessariamente é um elemento de constituição do Estado. O Estado não precisa desse elemento para se constituir. Existem estados que vão existir sem o reconhecimento de demais estados ou de alguns estados que não vão ali, por exemplo, se relacionar internacionalmente com alguns estados, mas vão se relacionar com outros. É um elemento importante, principalmente quando a gente fala de tratados, de relacionamentos internacionais, até em relação à própria soberania, para poder usar ali daquela força para que o Estado seja reconhecido, mas não é um elemento constitutivo.
como eu disse, para a constituição daquele Estado, a gente não necessariamente vai precisar que algum outro Estado o reconheça como tal. Então, a gente tem aqui, digamos assim, o tripé do Estado, que é o território, o povo e o governo. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Quando a gente fala de território, a gente vai falar sobre uma base física, que é onde vai se fixar ali aquele povo, onde vai ser exercido o poder estatal. Digamos assim, os limites terrestres, os limites geográficos, onde a soberania daquele Estado pode ser de alguma forma imposta, digamos assim, onde o uso da força se justifica para impor aquela soberania, onde as pessoas estão, digamos assim, sobre a esfera jurídica daquele governo, daquele poder. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, com diversos estados. A gente tem aqui o Estado brasileiro, o Estado argentino, o Estado paraguaio. E quando a gente fala no território brasileiro, é esse território que está em verde. É exatamente os limites geográficos ali do Estado brasileiro. Basicamente onde a ordem jurídica tem validade, gente. Quando a gente fala em povo, a gente vai falar ali de um conjunto de pessoas que são dotadas de capacidade jurídica para exercer os direitos políticos assegurados pela organização estatal. É importante a gente fazer algumas distinções, por exemplo, do conceito de povo para o conceito de população. População é um conceito que vai envolver ali aspectos meramente demográficos, estatísticos, que vai dizer respeito ao número total de indivíduos que estão ali dentro daquele território, de um determinado estado, que estão ali se sujeitando àquele poder estatal, sob a soberania estatal, mas dentro desse conceito a gente vai incluir também, por exemplo, os estrangeiros, os apátridas, que são aquelas pessoas que não têm uma pátria, alguns visitantes temporários e por aí vai. Também com uma distinção entre povo e nação. Quando a gente fala em nação, embora esse conceito esteja ligado ali ao conceito de povo, o conceito de nação ela vai criar um conceito político, um conceito sociológico próprio. Pode ser que determinada nação esteja, digamos assim, dividida entre um ou mais estados. Então, não necessariamente o povo que forma que está dentro do território de um estado vai englobar toda uma nação. Por exemplo, a gente pode citar os curdos. A gente tem curdos em estados diferentes. A nação curda não necessariamente é relacionada ao povo de um determinado estado. Já o conceito de povo mesmo, a gente vai falar daquelas pessoas que que podem receber, por exemplo, os direitos inerentes à cidadania, que podem votar, que podem ser votadas, que vão ser realmente os titulares da soberania nacional. Quando a gente fala de um governo democrático, por exemplo, de uma república, quem exerce o poder democrático, quem tem legitimidade sobre aquela soberania, é o povo. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre o governo. Antes disso, só voltando aqui, vale a gente lembrar o parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República. No parágrafo único, a gente vai ter a seguinte frase: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. A própria Constituição brasileira vai falar que todo o poder emana do povo. Invertendo a ordem, basicamente, é do povo que vai originar o poder, a soberania daquela nação. Já falando um pouquinho sobre governo, o governo, a gente está falando de um exercício do poder soberano estatal voltado ao atingimento das finalidades do Estado. Digamos assim, a soberania posta em ação. É basicamente aquele núcleo da sociedade ali que vai exercer o poder, que vai representar o poder, que vai representar o Estado, digamos assim. O governo, portanto, é um grupo de pessoas que vai tomar as decisões obrigatórias para a coletividade. Os governantes são aqueles representantes do poder soberano do Estado, que vão ser competentes para decidir em nome da coletividade. Por exemplo, no Brasil, a gente tem como governantes, vamos citar ali só a esfera federal, a gente vai ter o presidente da República, que vai ser eleito para ser o soberano do nosso Estado. É ele que vai representar o poder do povo perante o Estado brasileiro.
tanto em uma ordem interna, uma ordem constitucional, dentro do próprio país, quanto numa ordem externa, numa ordem internacional. Para que o governo exista, para que a gente possa falar em um governo, a gente precisa falar em um governo soberano. E como que é formada essa soberania? A soberania tem como características, por exemplo, ser una. O que é uma característica, uma soberania una? A gente não pode falar de mais de um governo soberano dentro de um mesmo Estado. Então, ele é uno, só existe um. A gente não vai falar de um Estado com dois poderes soberanos, senão vai deixar de ser Estado. É um governo indivisível, o poder estatal ele não vai compartilhar aquela soberania, ele pode, sim, dividir ali funções, delegar funções, mas ele não vai dividir a soberania em si. Ele é inalienável, uma vez imposta aquela soberania, uma vez que o povo escolhe ali, por exemplo, aquele representante, ele não pode ser passado para outra pessoa ou para outro Estado. É imprescritível, como a gente viu, o poder emana do povo, mas não tem um prazo para isso. A gente não vai ter um decurso de tempo, uma limitação temporal para aquela soberania. Ela é suprema, no sentido, quando a gente pensa numa ordem interna, a soberania é suprema. Ela prevalece sobre qualquer tipo de poder ou autoridade internamente. E também é uma soberania independente. Quando a gente vê num plano internacional, num plano externo, os estados são independentes entre si. No plano interno, portanto, a gente tem um estado originário, que não vai emanar de nenhum outro juridicamente absoluto. Dentro do plano interno dele, ele não vai encontrar limites. E já no plano internacional ou no plano externo, os limites dessa soberania elas vão estar baseadas basicamente na soberania dos demais estados, ali naquela convivência harmônica entre os estados. Ainda falando de estado, a gente vai falar sobre as formas de estado, tanto no plano internacional quanto no plano constitucional. Quando a gente fala em formas de Estado com base no direito internacional ou no plano internacional, como está escrito ali, a gente vai ver os Estados como entidades unitárias. A gente está olhando para os Estados de fora, digamos assim, uma visão de fora. Nessa visão, a gente vai poder falar tanto em Estados compostos como em Estados simples. Os Estados simples vão ser aquelas formas estatais clássicas, onde a gente vai ter ali grupos populacionais, territórios tradicionais e um governo único. Por exemplo, o Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado mexicano. Já os estados compostos, eles vão ser formados por 2 ou mais estados, com esferas distintas de poder governamental e um regime jurídico único. Dentro dos estados compostos, a gente pode citar alguns tipos de estados, alguns tipos de uniões, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. Como união pessoal, a gente vai ter a associação de 2 ou mais estados distintos, mas com respeito à independência recíproca de cada estado. Eles não vão deixar de ser estados quando eles se unem. Eles vão se unir em razão da ascensão do governo de um único monarca. A gente tem como exemplo um exemplo histórico, que foi ali a União Ibérica, que foi formada pela união dos governantes de Portugal e Espanha, ali entre 1580 e 1620. Quando a gente fala em união real, a gente já está falando de uma união íntima e definitiva de 2 ou mais estados. Eles vão conservar, cada um, a sua unidade administrativa, a sua existência própria, mas eles vão formar uma só pessoa de direito jurídico, uma só pessoa de direito público internacional. Então, vai ser uma pessoa jurídica só, que vai responder perante os demais estados, mas administrativamente, dentro daquele estado, eles vão conservar ali a unidade deles, vão continuar existindo, digamos assim, 2 governos internos. A gente tem como exemplo, também um exemplo histórico, que é o Império Austro-Húngaro. Já na União Incorporada, a gente vai estar falando da união de 2 ou mais estados distintos para a formação de uma nova unidade estatal. Aqueles estados originais, eles vão deixar de existir. A gente tem um exemplo atual, que é o Reino Unido. É uma entidade político-social única, onde se convergiram ali 4 países para formar. A gente tem a Escócia, a Inglaterra, a Irlanda do Norte e o País de Gales formando o Reino Unido. E, por fim, em relação à confederação, a gente vai voltar nela mais tarde,
Mas a gente está falando de uma liga de estados soberanos. Aqui a gente não está falando de união de um ou mais estados ali para uma pessoa jurídica una, ou então uma única pessoa de direito público internacional para lidar com os demais estados. Aqui a gente está falando de tratados internacionais mesmo. Aqueles estados vão ter ali um interesse único para formar a confederação por meio de tratado, eles vão continuar sendo soberanos, eles vão continuar sendo independentes, mas determinados assuntos no plano internacional, quem vai responder vai ser a confederação e não cada estado por si. Já no plano constitucional, a gente está falando a gente vai olhar o estado numa ótica interna, quando a gente olha para dentro, por exemplo, do Brasil. A diferença básica que a gente vai ver aqui é o grau de centralização. A gente vai ter estados centralizados e estados descentralizados. O estado centralizado, basicamente, é aquele governo que vai, digamos assim, aquele governo que vai exercer todos os poderes. A gente vai ver no próximo bloco os 3 poderes que formam, por exemplo, o Estado Democrático de Direito Brasileiro, que é o Poder Executivo, o Poder Administrativo e o Poder Judiciário. Quando a gente fala de um Estado centralizado, aquele governante ele vai exercer os 3 poderes. Aquele governo ali vai ter todos esses poderes centralizados na mão de uma pessoa só. Já quando a gente fala num Estado descentralizado, no Estado centralizado, por exemplo, gente, todos os deveres e os poderes daquela administração vão ser realizados diretamente por aquele governante. A gente não vai ter delegação de competência, por exemplo. O centro ali de poder, o centro de função, vai ser exercido diretamente. Já no Estado descentralizado, a gente vai ter uma delegação, uma descentralização de algumas dessas funções. Dentro dessa descentralização, a gente pode falar em estados unitários e em estados complexos. O que é a diferença? Nos estados unitários, quando a gente fala em descentralização, ela vai ser incompleta, não vai ser uma descentralização completa. Aquele poder central, ele vai sempre poder avocar, digamos assim, aquela competência que ele delegou. Então, se em algum momento ele fala assim, não, agora eu não quero mais que vocês criem leis, que vocês tragam leis originárias. Então, eu vou avocar de volta a competência legislativa para mim. E ele pode fazer isso, ele tem competência para tanto. Já nos estados complexos, vão ser estados que as competências políticas vão ser próprias e vão ser bem delineadas e descentralizadas. Elas não vão poder ser alteradas simplesmente pela vontade do governante. A gente vai ter ali uma constituição forte, firme, que vai delimitar certinho cada poder, cada competência, cada esfera, até onde eles podem atuar, até onde eles podem ir, onde estão os freios, os contrapesos deles, para que cada poder atue de forma harmônica e também independente. Por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, o México, a Alemanha e por aí vai. A gente vai falar um pouquinho ainda do Estado Federal. Quando a gente fala no Estado complexo, aqui atrás, a gente vai falar tanto de Estado Federal quanto as formas de Estados complexos podem ser Estados Federais ou os Estados Confederados. A gente começa falando do Estado Federal. O Estado Federal, ele vai surgir ali ele vai ser constituído por algumas entidades parciais, que vão deter núcleos próprios de competências políticas, conservando a autonomia e personalidade jurídica de direito público interno. A soberania estatal e a personalidade jurídica de direito internacional vão se concentrar num único ente central, por exemplo, a União no Brasil, e aqueles estados-membros que vão ter, sim, poderes delegados, eles não vão poder manter relações internacionais próprias, por exemplo, com outros estados. A gente pode dar o exemplo da Federação Brasileira. A gente tem um ente central, que é a União, mas a gente também tem entes estaduais, que são os Estados-membros. Quem se relaciona num plano internacional é a União, é o Estado brasileiro, que é representado ali pelo governo federal. A gente não tem, por exemplo, o governo de São Paulo atuando diretamente em nome do Estado brasileiro com algum outro país. Não, essa competência é reservada para a União. A gente pode falar de alguns pressupostos de existência e de manutenção desse Estado federal. Como pressuposto de existência, a gente vai ter a repartição constitucional de competências. Cada Estado, cada ente federativo vai ter a competência própria que é delimitada
pela Constituição e, portanto, tem que ser observada. A gente vai ter a participação das ordens jurídicas parciais. Por exemplo, o que são ordens jurídicas parciais? São, por exemplo, os Estados-membros, na vontade criadora ali da ordem jurídica nacional, eles têm voz, digamos assim, eles têm que ser ouvidos. Uma auto-organização dos Estados-membros por meio de um poder constituinte decorrente. A gente tem constituições estaduais que vão regular ali a organização interna daqueles Estados-membros. E também o princípio da indissociabilidade ou indissolubilidade, que é basicamente a proibição de secessão. O que isso quer dizer? Os estados eles não podem simplesmente pedir independência, eles não podem falar, olha, a partir de agora eu sou um estado independente, eu não respondo mais ao Estado brasileiro. Não, eles estão sempre ligados, estão necessariamente ligados ao Estado brasileiro, não existe direito de secessão. A gente fala ainda de pressupostos de manutenção de um Estado federado, que é uma rigidez constitucional. A Constituição vai prever ali o limite de cada competência, o limite de cada poder, de onde pode ir cada ente federativo, cada poder pela tripartição de poder também, quando a gente fala de função legislativa, administrativa ou executiva. E a Constituição, ela necessariamente precisa ser observada. A gente vai ter também a existência de um órgão responsável pelo controle de constitucionalidade das leis e pela decisão dos conflitos de competências entre as entidades federativas. No Brasil, esse órgão é o Supremo Tribunal Federal, o STF, que vai exatamente, digamos assim, manter essa rigidez constitucional. Quando a gente fala ainda de federalismo, de estados federais, a gente pode ter um federalismo por segregação ou um federalismo por agregação. Qual que é a diferença? A gente vai começar pelo federalismo por agregação. Quando a gente fala de um federalismo por agregação, a gente está falando de estados pré-existentes, que eram estados soberanos, que vão abrir mão ali da soberania deles para formar uma federação, para formar um novo estado único. Como se é um movimento de fora para dentro, basicamente. Como exemplo do federalismo por agregação, a gente tem o exemplo mais famoso é os Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos. Eles foram formados estados que antes eram autônomos, independentes, que que se uniram para formar os Estados Unidos da América, o governo americano, o Estado americano. Já como federalismo por segregação, a gente vai ter um movimento contrário. A gente vai ter ali um Estado soberano forte que vai abrir mão de alguns pontos, digamos assim, de poder para criar Estados-membros, por exemplo, unidades autônomas ali que vão compor o todo, que vão responder para ele também, mas ele vai, digamos assim, abrir mão de parte da competência, vai delegar parte do poder dele para esses estados. Por exemplo, esse federalismo por segregação é a forma que foi criada o federalismo brasileiro. A gente tinha ali um estado central forte que delegou competências, que abriu competências para aqueles estados-membros, e competências essas que ele não pode avocar de volta, gente. Essas competências são constitucionalmente previstas e vão ser impostas. A gente fala ainda do Estado Confederado. O Estado Confederado é uma reunião permanente ali de estados independentes e soberanos, com uma finalidade, geralmente, de defesa externa para que seja mantida uma paz interna. Como a gente viu ali atrás, é uma reunião que ela é precedida por um tratado internacional e vão ser preservadas a cada um daqueles estados ali tanto a soberania quanto a possibilidade de desligamento a qualquer tempo. Ele pode sair daquela confederação. Tem uma tabelinha aqui, né, que a gente vai fazer as principais distinções entre Estado federal e Estado confederado. Quando a gente fala em Estado federal, ele tem como fundamento jurídico uma Constituição, por exemplo, a Constituição de 88 no Estado brasileiro. Já no Estado confederado, o fundamento jurídico daquele Estado vai ser um tratado internacional. No Estado federal, a gente vai ter unidades parciais, que são os Estados-membros, que não vão possuir direito de secessão, eles não vão poder sair daquele Estado principal, que é, como a gente viu, é o princípio da indissociabilidade ou indissolubilidade. O Estado-membro não pode deixar de fazer parte da União. Já no Estado confederado, a gente vai ter unidades parciais, que são os estados originais, que vão sim possuir direito de secessão. Eles podem sim sair daquele Estado confederado. No Estado federal, as unidades parciais elas vão deter autonomia. Já no Estado confederado, as unidades parciais detêm soberania. A gente continua falando um pouquinho agora da evolução histórica do Estado.
E a gente vai partir de um Estado absolutista, que eram ali aqueles estados ali de 1500, do século XV, século XVI, em que a gente tem um rei, uma pessoa, um monarca absoluto, que ele vai, digamos assim, ter nas mãos deles os 3 poderes, ele vai exercer todos os poderes perante a pessoa dele, ele vai exercer tanto poder legislativo, se esse poder existir, o poder executivo e também o judiciário, na maior parte dos casos, também o judiciário. Com a crise ali do Estado absolutista, a gente tem ali uma burguesia em ascensão, que vai postular por direitos tanto de igualdade, principalmente em relação à nobreza, que era quem sustentava ali o Estado absolutista, e também direitos de liberdade, principalmente uma liberdade econômica, uma liberdade ali de impostos, para que a economia possa ali se autorregular, digamos assim, que o Estado se abstenha de interferir na economia. Com a crise do Estado absolutista, a gente passa para uma ideia de Estado liberal. O Estado liberal, ele vem ali na primeira geração de direitos humanos. Quando vocês forem estudar as noções ali de direito constitucional, vocês vão ver gerações de direitos fundamentais no ponto de vista interno e geração de direitos humanos, quando a gente fala no plano internacional. A primeira geração de direitos humanos é exatamente esses direitos de liberdade e de igualdade. Aqui a gente fala de uma igualdade formal, gente. É uma igualdade, todo mundo é igual perante a lei, independente se essas pessoas têm diferença ou não. Então, esse Estado liberal, o importante para ele é falar, olha, Estado, eu sou cidadão e a minha vontade vale, o meu voto vale, e você vai se abster daqui para frente. A gente vai ter ali necessariamente a separação entre as funções do Estado, a gente vai ter um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário, e a gente vai falar principalmente para esse executivo, olha, o seu poder está delimitado aqui, você só tem o poder executivo, você não tem nas suas mãos mais o poder legislativo, então não é você que impõe as normas, e você não tem, principalmente também, o poder judiciário. Com o Estado liberal, a gente passa a ter um estado de abstenção, digamos assim, ele vai se abster de interferir tanto, principalmente na economia. A gente tem uma frase, né, que chama laissez-faire, deixe fazer, deixe estar, deixe fazer, que a economia se autorregula sozinha. E a principal característica é essa, o Estado ele não é um Estado atuante, ele não atua em prol nem da economia, nem da sociedade. Isso é um ponto importante. Aqui a gente não tem o aspecto social do Estado, a gente não tem políticas sociais. E é exatamente nisso que a gente a crise do Estado liberal surge ali primeiro com uma crise econômica muito grande, que é em 1929, que é a quebra ali da Bolsa de Valor americana, que vai pressionar ali aquele Estado tanto para começar a voltar a interferir na economia, voltar não, né, a interferir de uma forma democrática na economia, e também, principalmente, criar políticas sociais. Aqui a gente tem, por exemplo, durante ainda o Estado liberal, crises trabalhistas muito grandes, crises sociais. A gente não tem regras trabalhistas, a gente não tem direito à saúde, direito à educação, nada disso. Então, a gente vai ter um apelo social para isso, e, partindo disso, criando o Estado Social, constituições, a partir de então, que vão impor uma atuação mais efetiva do Estado. A gente fala de tanto Estado Social como Estado de Bem-Estar Social, também é um sinônimo, que a gente vai partir, então, de uma perspectiva de um Estado atuante, um Estado que vai interferir não só na vida social, em aspectos sociais daquela população, tanto de direitos políticos, efetivamente, numa igualdade material. Quando a gente fala numa igualdade material, a gente está falando de, basicamente, tratar igual os iguais e tratar desigualmente os desiguais. Então, a gente vai ter ali políticas voltadas para os idosos, começar a ter políticas voltadas para os idosos, para as mulheres, para as crianças, para os trabalhadores, que são, digamos, considerados vulneráveis, que precisam de uma atuação maior. E principalmente políticas voltadas para a saúde, para o trabalho, para a educação. E em relação à economia, um Estado que vai interferir, que ele vai ter um interesse ali digamos assim, ele vai ser um Estado, de certa forma, econômico também. Ele vai ter empresas públicas, sociedades, vai interferir na economia de alguma forma.
por meio ali também, principalmente tributação, tanto interna, externa, enfim, vai tentar regular ali baixas e altas da economia. Só que quando a gente fala na criação de um Estado social, a gente vai acabar criando um Estado atuante demais, um executivo que vai poder fazer muito. Isso cria um problema. Tanto no sentido de que a gente vai ter uma dívida externa aumentando muito, porque o Estado precisa de dinheiro, ele precisa de um substrato mínimo ali para poder efetivar essas políticas sociais, para poder garantir direitos de educação, de saúde, de trabalho. Ele precisa, de alguma forma, financiar isso tudo, e isso vem ali não só por meio de tributos, mas também por meio de empréstimos, enfim, vai criando uma dívida externa muito grande, e também um Estado que é extremamente atuante, ele praticamente deixa de ter limite. E qual o problema maior com isso? A gente vai começar a ter crises políticas, principalmente quando a gente vai falar ali de políticas públicas que vão começar a ser corrompidas. A gente vai falar de um aumento muito grande da corrupção, aquele agente ali que tem poder demais, enxerga poder demais e acaba se corrompendo. No final ali, no decorrer do século XX, final do século XX, a gente tem, então, essas crises do Estado Social, que vão culminar, a gente vai voltar a ter correntes falando ali, tipo, vozes falando, olha, é necessário que o Estado se abstenha, que a gente volta um pouquinho ali naquelas vozezinhas que falavam no Estado liberal, tipo, você não pode se interferir tanto na economia, você precisa se abster um pouco mais, mas ao mesmo tempo a gente também tem que garantir os direitos sociais. E junto com isso, a gente vai passando disso, a gente cria os direitos, a gente vai ver a terceira vertente dos direitos humanos. No Estado Social, a gente está ali na segunda vertente dos direitos humanos, que são os direitos de igualdade, os direitos sociais. Direito à saúde, à educação, como a gente falou. Já quando a gente sai do Estado Social para o Estado Democrático de Direito, a gente vai ter direitos novos sendo colocados em pauta. Por exemplo, uma proteção ambiental, direitos difusos, como a proteção dos consumidores, e por aí vai. Para isso, quando a gente fala num Estado democrático de direito, que é o Estado que a gente vive atualmente, é como se fosse uma ponderação entre o Estado social e o Estado liberal. A gente vai ter que ter uma abstenção do Estado em determinados setores, a gente precisa que a economia se regule de certa forma independente, assim, é sim necessária alguma, digamos assim, interferências pontuais do Estado na economia, mas não de uma forma tão forte como era no Estado Social. E a gente também precisa dar ainda de políticas sociais, mas também abrir essas políticas sociais para a sociedade como um todo também, englobar a sociedade nisso, para que seja feito de uma forma, digamos assim, sustentável. Bom, para terminar esse bloco, a gente vai passar um pouquinho do horário, a gente vai falar ainda das formas de governo. É rapidinho. A gente tem duas classificações, basicamente, para falar de formas de governo, que é a classificação de Aristóteles e a de Maquiavel. A gente começa com a de Aristóteles. Para ele, a gente vai ter governos normais, que vão ter por objeto o bem da comunidade, e os governos anormais, que são aqueles governos que simplesmente vão ter vantagens para aqueles governantes. Entre os governos normais, a gente vai citar a monarquia, que nada mais que é aquele governo de uma só pessoa, aquele governo do rei, por exemplo. O rei vai ter nas mãos deles os três poderes, digamos assim, as três funções do Estado. E a contrapartida da monarquia no governo anormal é a tirania, é aquele governante que aquele rei que ele tem sim o poder, mas ele exerce de uma forma cruel, partindo de interesses próprios, é um monarca injusto, digamos assim. Ainda de forma de um governo normal, a gente vai falar da aristocracia. A aristocracia é o governo de poucos, é o governo de uma classe, por exemplo, geralmente atrelada à nobreza. Quando a gente fala na aristocracia em si, é uma classe que ainda assim vai ser a gente ainda assim vai ter um governo democrático, diz assim, o bem da comunidade, mas um governo exercido por uma classe superior. A contrapartida, o governo anormal em relação à aristocracia é a oligarquia. A gente vai sim ter aquela classe, mas ela vai passar a governar simplesmente por interesses próprios. Ela vai, de certa forma, deixar de observar os outros segmentos, as outras classes sociais. E, por fim, a gente tem como um governo normal a democracia, que é o governo do povo, a legitimidade daquele poder é do povo, que vai ali
exercer de forma direta, de forma indireta ou de forma semi-direta. Diretamente é o povo exercendo aquele poder, aquele governo. Indiretamente é quando o povo elege os seus representantes para que os representantes atuem no governo, né, atuem de forma democrática. E a semi-direta ou semi-indireta, a gente tem o povo elegendo representantes, mas ao mesmo tempo ele tem possibilidades de exercer a democracia de forma direta, por meio de uma ação popular, de um referendo, de um plebiscito, e por aí vai. E a contrapartida do governo anormal é a demagogia, é aquela democracia que se tornou corrupta, basicamente. Já na classificação de Maquiavel, a gente vai ter, ele vai classificar os governos como governos da minoria ou governo da maioria. Os governos da minoria são a monarquia e a ditadura, e o governo da maioria é a república. A monarquia, como a gente viu, é o governo de um, né, do rei, ou de um imperador, mas principalmente uma monarquia real, né, digamos assim. Ela pode ser tanto absoluta, formada por um governante, por um monarca que vai ter aquelas três funções principais do governo, legislativa, administrativa e executiva, todas na mão dele. A gente pode falar de uma monarquia de estamentos ou ali de braços em que parte desses poderes vão ser delegados, ou de uma monarquia constitucional, que basicamente o monarca ele vai exercer poderes limitados, assim. Basicamente ele vai ter ali nas mãos dele só o poder executivo, por exemplo. Já na ditadura a gente tem um governo ditatorial que não vai observar minorias, por exemplo, vai deter na mão dele o poder executivo e o legislativo e em grande parte ele vai avocar também o judiciário. O governo da maioria a gente tem como exemplo, a gente tem a república, que pode ser tanto aristocrática quanto democrática. A república a característica principal da república é aquela renovação de governo. São governos periódicos, temporários, que a gente vai ter responsabilização daqueles agentes públicos. E a gente fala tanto de uma república aristocrática, que é aquela república exercida ali por uma classe privilegiada, geralmente uma nobreza, ou uma república democrática, que tem ali como titular do poder estatal o povo. A gente tem aqui uma tabelinha só para diferenciar a monarquia da república. A gente tem como característica da monarquia a vitaliciedade daquele governante, ele vai governar enquanto ele estiver vivo. Já na república, a gente tem a temporariedade dos governos, a gente tem ali governos tempo previamente demarcado para cada governo. Venceu aquele tempo, novos governantes vão ser eleitos. Na monarquia, a gente tem uma sucessão governamental por critérios hereditários, o filho do rei vai ser rei, basicamente. Já na república, a gente tem critérios eletivos, as pessoas, o povo, que é o detentor do poder, vai eleger representantes novos. Na monarquia, a gente tem aquele monarca, ele não é responsável pelos atos que ele pratica. Na república, a gente tem sim a responsabilidade do governante e dos demais agentes políticos, de todos os agentes públicos, não só políticos. Na monarquia, não existe representatividade popular. Como a gente viu, quem é considerado monarca é quem pertence ali àquela família real. Já na república, a gente tem sim representantes populares. O governo vai ser formado por pessoas eleitas. E, por fim, na monarquia, a gente tem a inviolabilidade corporal e a suma dignidade do monarca. O monarca ele não vai ser julgado, ele não vai ser preso, ele não vai ser responsabilizado ali pelos atos dele. Bom, gente, a gente passou um pouquinho, a gente vai parar por aqui, volta daqui a pouco para conversar um pouquinho mais e também para fazer questões. A ideia é que a gente faça questões no final de cada bloco, mas como essa primeira aula é muito conceitual, a gente vai deixar para fazer no final do primeiro bloco. Então a gente para aqui para tomar um café e já volta. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Prefeitura de Belo Horizonte para o cargo de agente de execução governamental. Bom, e nós montamos o curso online preparatório com o intuito, claro, de você ter a melhor jornada rumo à aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso. Se você assistiu a aula até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque o recado é muito importante para você
que deseja ser aprovado nesse concurso. Olha só, pessoal, montamos o curso online preparatório, gabaritando Prefeitura de BH para o cargo de agente de execução governamental, em que você vai ter essas vantagens aqui do curso. Ó. Primeiro lugar, acesso imediato. No momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado. O curso vai ficar válido para você durante 1 ano. Olha que maravilha. Ok? Isso é bacana, por quê? Porque o curso acaba servindo de base para outros concursos. Você terá teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores. No decorrer das aulas, que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, os professores, além de trazer a teoria da matéria, também resolvem questões relacionadas àquele tema, àquele assunto que ele acabou de explicar. Isso te ajuda no quê? Na retenção da informação, na memorização. Além disso, você também terá o material em PDF das aulas, porque nós transformamos os slides dos professores em material para ficar disponível para você. Ok? Maravilha? Porque tem aluno que gosta de ter o material em PDF, tem aluno que prefere ter um cadernão, né? E anotar tudo, todas as informações ali do vídeo e depois, claro, fazer uma leitura daquilo como uma revisão, tá certo? Bom, promoção especial de lançamento, hein, galera? Olha só, valor de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Ou seja, você economizando um pouquinho por mês, você consegue adquirir o seu curso online preparatório, tudo organizado, de acordo com o que você precisa para ser aprovado no concurso. Mas eu tenho uma surpresa boa para vocês, olha só. Cupom especial de desconto, é isso mesmo, ó. Cupom especial de desconto, válido até o dia 31 de julho. Olha, em cima desse valor, tá? De R$ 297, nós ainda vamos te dar mais um cupom de desconto para você utilizar na sua matrícula. Como que você vai fazer para adquirir o cupom de desconto? Vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Você vai chamar e vai falar, né, que você quer o seu cupom especial de desconto para o curso Gabaritando Prefeitura de Belo Horizonte, cargo agente de execução governamental. Um dos nossos consultores vai te atender, vai repassar o seu cupom de desconto para você ter um desconto ainda em cima desse valor que já está em conta, que já está barato, tá certo? Lembrando que o cupom especial de desconto é válido até o dia 31 de julho. Então clica no link abaixo, na descrição aí, você vai conhecer o curso preparatório, saber as informações, quantidade de aulas por matéria, tá certo? E chama no WhatsApp para conseguir o seu cupom de desconto, se você estiver me assistindo até o dia 31 de julho. Após o dia 31, aí o valor é de 297 ou 12 vezes de 29,65. Então aproveite e faça a sua matrícula o quanto antes. Estou te aguardando, hein? Então clica agora e chama no WhatsApp para fazer a matrícula no curso preparatório. Grande abraço e até mais!